E eu gostaria que você refletisse na sua vida, porque fez me refletir na minha vida. Será que você realmente tem aceitado o chamado de Deus? Muitos de nós fugimos de Deus. Às vezes estamos a presente corpo, mas a mente ausente. Eu vou estudar com vocês hoje a história de Jonas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. É uma narrativa histórica comentada por Flávio Josefo no primeiro século. Ele é um bem conceituado historicista, mas também é citada no Novo Testamento pelo próprio Jesus em Mateus 12, 39 ao 41. Ou seja, a história de Jonas é uma história real e não uma história fictícia. Pode ser que muitos duvidem, mas ela é real. Eu acho interessante nós começarmos pelo começo. Então abra sua Bíblia em 2 Reis 14 comigo. Depois nós vamos voltar ali no livro de Jonas. 2 Reis 14, versículo 25. 2 Reis 14, versículo 25. O João deu um título para o meu sermão. Como que é, João? Se quiser, mas reflita nesse texto. Muitos de nós não conhecemos a história de Jonas, só lemos ou ouvimos falar. Eu quero detalhar com você um detalhe aqui, para nós entendermos que como muitas vezes somos como João. 2 Reis 14, 25 diz: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo, filho Amiatai. Ele aparece no reinado de Jeroboão II, entre os anos 793 e 753. Então veja, Jonas é um profeta real que não aparece só lá, mas aparece durante o reinado. Mas há um livro porque é uma história peculiar do que acontece ali. O nome Jonas em hebraico significa pomba. Na Bíblia, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Mas se você vê por aí uma pomba com galinho na boca, não é o Espírito Santo. Tem muitos irmãos outros mandando como fosse o Espírito Santo. A pomba com galinho qual é? Da Arca de Noé. Então lembra? Não é todas as pombas que é o Espírito Santo, tá bom? Então veja, um profeta ele é dirigido pelo Espírito Santo. Vamos ler agora em Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai. Não é o mesmo personagem? O mesmo que acabamos de ler. Então nós entendemos que ele foi um profeta na época de Jeroboão II, o rei ali do povo de Deus. Versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. A palavra levanta. Sua malícia, né? Não é milícia, sua malícia. Sua malícia, obrigado. Então veja, o versículo 2 diz: levanta-se. Queridos, não tem como eu ser da família de Deus e não se mexer. A palavra levantar significa mexa-se, faça alguma coisa, levante-se, você tem que mexer. Eu vou falar uma coisa aqui, não entenda mal, espere eu terminar a frase. Não seja um esquenta-banco na igreja, aquele que só o que? Recebe. Mas se você é um esquenta-banco na igreja, ao sair daqui reparte, isso é, levanta-se, mexa-se, compartilhe aquilo que você recebeu. Vocês entenderam o que eu falei? Porque muitas vezes a gente é o que? Só recebe, mas não compartilha. Então a palavra levanta-se diz: você mexe, faça alguma coisa. A outra coisa que nós vemos aqui, a palavra vá. Vá significa que você tem que ir de um lugar a outro. Você vai se mexer, vai caminhar, vai de um lugar a outro. Qual lugar você vai ao sair desta manhã da igreja? Ah, vou para minha casa almoçar. Mas aqui no caso está falando outra coisa. Vá para a missão. O que você vai fazer na missão? Ah, hoje é sábado, é dia de descansar. É, mas não é para ficar só dormindo, né?
Nós temos que fazer alguma coisa para o Senhor. A terceira palavra que diz pregue. Levante-se, mexa-se, vá a caminho e pregue. Pregar o quê? As boas novas de Cristo Jesus. Veja só a palavra pregar aqui, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, 9 diz assim: com voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que votei pagarei, o Senhor pertence à salvação. Capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum. Versículo 10 agora. Viu Deus o que fizera, como se converteram de seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito a eles que faria e não fez. Presta atenção, queridos. Eu tenho que pregar sobre Jesus, não é sobre minha vida, não é sobre a vida do outro. O que Deus fez na minha vida. Eu vou dizer algo aqui para vocês aqui. Eu não gosto de falar da minha velha vida. Eu gosto de falar da minha nova, porque a minha nova vida está com quem? Com Cristo. E eu posso assimilar, as pessoas que ouvem assimilar uma identidade naquilo que a gente fala. Então veja, queridos, será que eu estou disposto ao sair daqui desta manhã, se mexer, ir e falar das boas novas que eu ouvi de Jesus? Queridos, você não veio na igreja para encontro de pessoas, você veio para encontrar Jesus. Você tem que sair daqui com alguma mensagem de Jesus. Eu vim perturbado na igreja, eu saio em paz. Eu vim sobrecarregado, eu saio aliviado. Eu vim cheio de pecado, eu saí perdoado. Eu vim irado e saí amado. Esse é o encontro com Jesus. Não tem como alguém ter encontro com Jesus não ser transformado. Por isso nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Por isso que muitas vezes nós somos como Jonas. A gente ouve, entende, mas não faz o que Deus pede na nossa vida. Queridos, o termo grande, olha que interessante, no livro de Jonas aparece 9 vezes, dando uma ênfase que a coisa que era para ele fazer era grande. Um homem não daria conta, mas um homem com Deus pode fazer. Você entende isso? Um homem sem Deus não pode fazer, mas um homem com Deus pode. Por isso que eu dei o testemunho no começo. Eu não sei o que era para ele fazer em Tupã. O que nós fizemos lá não foi eu nem os irmãos, foi nós com Deus, uma dupla missionária, você e o Espírito Santo. Quando nós estamos nas mãos de Deus, grandes coisas nós podemos fazer. Pense nisso, queridos. Há muitas pessoas que têm talentos de pregar, de cantar e de outras coisas, de ganhar almas para Cristo, mas muitos deles no tempo se perdem. Você já viu cantores, pregadores, evangelistas se perder. Por quê? Começam a se auto-confiar e deixam de depender de Deus. Jonas era um profeta, dirigido pelo Espírito, mas não queria cumprir a missão que Deus chamou para ele. Jope era um porto marítimo a 54 quilômetros de Jerusalém. Através deste porto foi levado para Jerusalém a madeira para o templo de Salomão, relatado em 2 Crônicas 2, versículo 16. Então veja, é mencionado na Bíblia, Jope, aonde foi levado as madeiras para construir o templo de Salomão. Quem que pediu trazer essas madeiras? Davi e ali Salomão. Nínive era capital da Síria, que era igual aos Estados Unidos hoje. Era o maior país da época, era o mais forte da época. Nínive tinha 120 mil pessoas habitando. Pederneiras tem mais ou menos 46, 47. Depende qual site você vai, né? Uns enfatizam mais, outros não. Mas mais ou menos isso daí. Daria quase 3 Pederneiras a cidade de Nínive. Só para nós termos uma ideia. Eu morei na cidade de Birigui, mais ou menos na cidade de Birigui, é a cidade de Nínive. É uma cidade grande. Para você andar a pé nela, você consegue, mas vai demorar. Aqui diz que demorava um dia para ir de uma ponta a outra. Você imagina as distâncias que estavam. Pergunto, por que o profeta não queria Nínive? Primeiro, porque ele tinha ideias pré-concebidas.
preconcebidas. Como que era Nínive? A pior cidade da época. Pessoas bêbadas, prostitutas, ladrões que matavam e faziam. Você andar em Nínive ali, dificilmente não aconteceria nada com você. Muitos mendigos na rua. O palácio era real, em volta cercado, mas aqueles que estavam em volta, era a situação. Sabe como que o rei fazia com seus inimigos? Empalamento. O empalamento talvez foi uma das coisas mais cruéis que aconteceu na história. O empalamento é o seguinte, eu vou explicar para você, mas não entenda mal a minha palavra. Eles pegavam uma madeira, afiavam ela, enfiavam no orifício de baixo e saía na boca. Só para você entender. Aí pegava essa pessoa empalada e deixava no sol. E dizem alguns, tiravam até a pele da pessoa viva. Qual que era a ideia preconcebida de Jonas para ir para a cidade? Terrível. Eu não vou. Você acha que eu vou para esse lugar que você está me mandando? Você está entendendo? Trabalhar entre o povo de Deus é difícil, mas imagine num lugar desse. Eu que não vou para um lugar desse. É isso que eu quero que você entenda. Que às vezes nós somos como Jonas. Nós olhamos o lugar. Abraão disse assim para... Como está sobrinho? Ló. Ele disse para Ló, escolhe o que você quer. Ló escolheu o melhor lugar. Grama, cidade, bonito. Ele pegou montanha, pedra e nada. Qual Deus abençoou? Abraão. E Ló perdeu toda a sua família. Olha só as escolhas pelos olhos, que não são por Deus. Nós temos que entender isso na nossa vida, queridos. Muitas vezes, ideias preconcebidas nos afastam de Deus, mais cedo ou mais tarde. A gente pode estar na igreja, mas nossa cabeça está preocupada com outra coisa lá fora. Você traga os problemas para Deus, mas ouça Deus falar para Ele resolver seus problemas. Queridos, quando nós olhamos para essa história, o livro Profetas Reis, no capítulo 22, comenta: o aparente fracasso do profeta Jonas representou o sucesso do Senhor na missão. A conversão de uma cidade inteira pagã, uma demonstração do amor e do perdão de Deus ao pecador arrependido. Como a pregação de Jonas foi um sinal para os ninivitas, a pregação de Cristo foi um sinal para a sua geração. Mas que contraste na recepção da palavra de Deus. Os ninivitas pagãos receberam a palavra de Deus, enquanto na época de Jesus o povo de Deus o rejeita. Como profeta, se pusesse a pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades desta comissão, foi tentado por Satanás e pôr em dúvida a sabedoria do seu chamado. Porém, o Salvador trabalhou até que concluiu a sua missão. As condições predominantes hoje na sociedade, especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima. Em rápida sucessão os juízos de Deus seguirão uns aos outros. Fogo, inundações, terremotos, guerras e derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos com isso daqui. Entenderam? Vamos pensar aqui um pouco de Jonas, depois vou concluir com uma parte importante. O que Jonas fez? Deus chamou, mandou para um lugar, ele foi? Dá para fugir de Deus? Como que Isaías escreve? Se eu subo, se eu desço, se eu vou para lá, Deus vai estar em todo lugar. Deus é onipresente, não tem como fugir. E Jonas era profeta ainda. Ele tinha mais intimidade com Deus do que eu e você. Ele era um instrumento na mão de Deus para transmitir a mensagem de Deus na época de Jeroboão. E ele fugiu para um barco. Um barco estava no mar com altas ondas. Se você nunca foi no mar aberto e altas ondas, talvez você não entenda. Mas se for, você pode imaginar quão difícil é. Ele estava no porão o quê? Dormindo. Eu lembro de quem nessa história? Jesus no barquinho com os discípulos. Você vê a ligação de uma história na outra? Jonas confiava em Deus, mas não queria cumprir a missão. E ele diz: eu sou o culpado desse navio. Joga eu no... E vem aquele hino lá dos Arautos do Rei: joga no mar, joga no mar.
Queridos, às vezes eu e você, durante o desafio, nós somos como Jonas. Nós perdemos a vida espiritual para não cumprir a missão. Preferimos estar perdidos do que cumprir a missão. Jogar no mar é a gente abandonar o chamado que Deus chamou. É voltar para a velha vida. É ir para onde Deus não quer. Porém, foi providenciado por Deus o quê? Um peixe grande que engoliu esse peixe grande a gente não sabe certo o que é, mas provavelmente uma baleia. Tudo indica que é uma baleia. Não tenho assim do Senhor, mas indica. Eu vi uma irmã ilustrando, contando essa historinha na história das crianças. E ela disse que foi um tubarão. Pouco o povo tem a imagem fértil, né, para criação. Queridos, um tubarão não poderia ser. Por quê? Ele é carnívoro. Então, vamos entender um pouquinho o contexto. E ela falou para mim, mas lá não falou o nome do peixe. Eu vi tubarão grande, como orca, outras coisas, mas eles são carnívoros. Vai o quê? Mastigar. Então, entenda um pouquinho o contexto para nós não falarmos besteira por aí. Porque a palavra do grego, traduzida aqui da Septuaginta, significa monstro do mar. Monstro do mar não é aquela serpente, aqueles bichos que parecem no filme, viu? Alguns assistem filme e depois ficam achando que é igual. Monstro do mar é um bicho muito grande que eles não tinham o nome de baleia e ficava assustado, que era maior do que os barcos deles. É isso que nós temos que entender. Mas eu quero contar para você aqui um dado histórico e conceituado no mundo acadêmico. É um livro que está em inglês. Ele diz assim: os registros oficiais do almirante britânico fornecem evidências documentadas sobre a espantosa aventura de James Barclay, um marinheiro britânico que foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar histórias. Em sua primeira viagem no navio baleeiro, cujo nome era Estrela do Oriente, em fevereiro de 1891, em certo momento foi arpoado uma baleia. Arpoar significa foi colocada a lança nela, que mergulhou, e quando voltou para respirar com seu corpo grande, esmagalhou o bote que estava então Butler. Entre os que estavam no bote era Butler, que sumiu. Pouco antes do pôr do sol, naquele mesmo dia, a baleia flutuou até a superfície da água. A tripulação prendeu ela e arrastou até o navio-mãe. Despedaçando o animal, notou-se que havia um movimento no interior do estômago da baleia. Fizeram uma grande incisão e encontraram Butler inconsciente, mais vivo. Esse é um dado histórico reconhecido cientificamente. Muitos médicos de vários países vieram examiná-lo. Butler viveu mais 18 anos depois dessa experiência. Na lápide de seu túmulo está escrito James Butler, 1879-1909. Pode ver que ele viveu pouco tempo. Um moderno Jonas. Só para nós entender que é possível ter acontecido isso daí. É lógico que foi um milagre dirigido por Deus. Eu pergunto para você, onde eu e você temos fugido de Deus? Para onde nós temos ido? Você acha que você trancar na sua casa foge de Deus? Você acha que você ficar só trabalhando vai fugir de Deus? Preocupado só com o estudo? Ou agora no Natal, Ano Novo, preocupado só com as festas, dá para a gente fugir de Deus? Não. Lembre, Deus é onipresente. Não tem como fugir de Deus. Mas, querido, eu quero dizer duas coisas aqui e gostaria que você pensasse antes de terminar. Você reparou que a Bíblia não conta o fim de Jonas? Já reparou ou não? Não conte história que não diz na Bíblia. Tem muita gente contando história que não está na Bíblia. Não fala se ele salvou ou se perdeu. Você pode imaginar, mas tem isso ou não? Pode ler o Espírito de Profecia, comentário bíblico, nenhum fala sobre isso daí. Mas de vez em quando a gente encontra algum que conta algumas histórias que não está na Bíblia. Deuteronômio 29 é regra para nós. Aquele que está revelado, para nós, é o que nós estamos falando aqui. Aquele que está encoberto pertence a Deus. Qual é o fim da minha e da sua história? Não está revelado para nós.
A Deus sabe, mas e aí? Pense nisso. Podemos até fazer grandes coisas para Deus. E qual será o nosso fim? Pense nisso. Eu fico preocupado, sabia, queridos? Esse ano, agora no mês de dezembro, eu estou completando 20 anos de ministério. Eu lembro do dia que nesse salão eu se despedi para ir para o colégio. Eu ganhei uma camisa, eu tenho até ela hoje guardada daquele dia. Uma camisa branca com alguns dizeres. Eu não imaginava. Olho para trás, 20. Criança que eu dediquei, já batizei, e outra já até casei. Eu falei, estou ficando velho. Esse ano eu fiz 50 anos de idade. 22 anos de casado. Fico imaginando quanto passo tem. E eu pergunto, se eu não tivesse entregado a vida a Cristo, não aceitado o chamado de Deus, para onde Ele manda? O distrito de Bauru vai ser meu 8º distrito que eu já estou indo no ministério. Olha só, pense, quantas coisas já aconteceu. O futuro pertence a... Queridos, em nenhum momento eu e minha família recusamos o chamado de Deus. Eu falei no começo, é difícil. Você é o chamado na sexta, no sábado vai para o lugar, depois vai processar o que está acontecendo para você. Mas você sabe que Deus está com... É isso que você tem que ter na sua vida. Eu não sei o que vai ser essa semana, a última do ano, o ano que vem. Mas eu posso estar com Deus. E Ele tem o melhor para mim. É isso que eu tenho que pensar. Mas eu gostaria de uma coisa que se destaca aqui no Evangelho, no livro de João, e ele é enfatizado depois por Jesus. Para mim isso é a parte principal aqui do texto, e depende de mim e de você agora também. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, 1. Jonas havia fugido, estava na barriga de um grande peixe, e o que ele fez? 2, 1. O que ele fez? Orou. Há algum lugar que eu estou que Deus não pode ouvir? Uma irmã disse assim para mim: pastor, eu passei uma dificuldade no lugar que eu estava, aconteceu umas coisas, e eu entrei dentro do banheiro e orei. Deus ouve? Sim ou não? Sim. Ouve, irmão. A sua sinceridade, o momento que você estava precisando, Deus está com você. Naquele maior momento dele, ele lembrou de o quê? Deus. Voltar. Falar com Deus, porque ele ouviu a voz de Deus e endureceu o coração. Quantas vezes eu e você ouvimos a voz de Deus e endurecemos o coração? Mas quando nós abrimos o coração, nós respondemos a Deus. Nós comunicamos a Deus. Versículo 10. Falou o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas. Não aconteceu por acaso. O profeta se arrependeu na barriga do peixe, buscou a Deus em oração, Deus ouviu a oração, e o peixe vomitou ele, deu ele a vida. O que ele fez depois que saiu de lá? Foi cumprir a missão. Você entendeu? Será que eu e você precisamos ser engolidos por um peixe desse mundo? Aconteceu alguma desgraça na nossa vida para a gente enxergar Deus na vida? Para a gente tomar uma decisão? Sabe, queridos, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu não tenho dúvida desse Deus que eu sirvo. Quem eu era, quem eu sou e quem eu posso ser. Eu não estou preocupado se meu nome vai estar no livro da história, se eu vou ser famoso, mas eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Amém. Sabe, essa é a diferença nossa. Muitas vezes somos como Jonas. A gente conhece a verdade, mas foge de Deus. Não importa se você é batizado ou não, Deus está falando com você. Deus quer você. Deus quer salvar você. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Gostaria de fazer uma entrega sincera a Deus nesse ano. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus e bom Pai, muitas vezes agimos como Jonas, Senhor. Que Teu Santo Espírito não se aparta de nós, que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos guie a toda a verdade, para termos um encontro pessoal com Jesus, identificarmos a Sua voz e sermos salvos, Senhor. Que Teus anjos a campo redor nos protejam e nos guardem, em nome de Jesus. Amém. Sem rumo certo,
Queridos, antes da oração, ouça o que eu vou falar para vocês. Eu creio que você fica feliz quando você ouve boas notícias de pessoas que saíram da igreja, não para fora, mas trabalhar fora, estão representando bem a igreja. É assim ou não é? Sim. E a gente também, como saiu, fica feliz quando ouve as boas notícias da igreja. Hoje na associação, eu sou mais ou menos o quarto pastor mais velho dos que não saíram da associação. A maioria já entrou e já saiu aqui. Não de tempo de ministério, estou falando de tempo de campo, que estão mais tempo no campo. Não é fácil. Nós somos 53 distritos, você vê quantos que já mudaram. E eu fico feliz quando ouço as notícias de vocês. Cada pastor que vem aqui, distrital, departamental, depois que vem eles mandam mensagem para mim. Eu estive lá na sua igreja em Pederneiras e a gente ouve boas notícias. Amém. Espero que agora a gente estando vizinho, vocês ouvam a boa notícia da gente e a gente ouça a boa notícia de vocês. Amém. Que a gente possa cumprir a missão que Deus nos chamou. Não fuja dela. Porque quando você foge, é você que está perdendo. Mas quando eu entrego para Deus, apesar de não entender, eu recebo as bênçãos de Deus. Lembre-se disso. Feche os olhos. Senhor, a tua graça, a ação de nos salvar, nos alcançou nesta manhã. Amém. Que ao sairmos daqui pelo teu Santo Espírito, possamos cumprir a missão na nossa família, no trabalho, com os vizinhos e amigos que entramos aqui. Que possamos ter a certeza, Senhor, que assim como Nínive foi alcançada pelo Senhor, as pessoas dessa cidade de Pederneiras possam ser alcançadas pelo Senhor. Amém. Mas nós sejamos os seus instrumentos. Amém. Que teus anjos nos acompanhem nessa missão. E obrigado pela tua mensagem, ouvir a tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.